Como que guarda, como se guardar disso, meu pai? Por exemplo, hoje o senhor está cercado por homens, eu vejo o senhor se movimentando facilmente nos 5 ministérios. Eu vejo. O senhor se conhece melhor do que qualquer outra pessoa e sabe que, não, talvez aqui eu tenho alguma dificuldade de me movimentar nesse ministério. Eu vendo o senhor por fora assim, e o máximo que nós estamos juntos, eu consigo ver o senhor com muita maestria, não sei se é só eu, mas se movimentando muito bem no evangelístico, no apostólico, no todo profético. apóstolo precisa se movimentar nos 5 ministérios. Perfeito. E um homem e um pastor, por exemplo, que ele não se movimenta, ele sabe disso, ele tem essa deficiência. Para a igreja dele não chegar ao ponto de se definhar aos poucos, como que ele vai se guardar? Na verdade, o ministério apostólico, ele tem a condição de tocar os outros ministérios, de fluir evangelisticamente. Por exemplo, meu ministério começou pregando nos ônibus. Eu pregava para 500, 600 pessoas. Então eu fui habilitado. Onde eu chegar, se eu estou numa padaria, eu esbarro com alguém, eu falo de Jesus. Você anda comigo para todo lado, você sabe. Verdade. A gente está no aeroporto, esbarra em alguém, cara, Jesus tem uma obra na sua vida. Aí você está sentado, como já aconteceu várias vezes no aeroporto, a gente vai tomar um café, a gente olha para o cara, tem uma revelação profética, entrega uma palavra para ele. No hotel, não esqueça daquela senhora do hotel. Não esqueço daquilo. A camareira, né? Sim, não esqueça daquilo. Contei aquilo para todo mundo. Quantas vezes assim a gente tá no elevador, encontra com pessoas, entrega uma palavra. Por quê? Porque o ministério apostólico, se eu sentar na mesa para ensinar acerca de um tema, eu sou habilitado para isso. Se eu precisar sentar na mesa para ouvir um problema e dar destino para uma pessoa, consolidá-la como um pastor, eu sou habilitado para isso. Porque o ministério pastoral, ele só pode conduzir a um lugar que ele tem experiência. Então, por que o ministério apostólico ele é um ministério de liderança? Porque ele sabe conduzir um pastor para um lugar do pastoreio, porque ele pastoreia também. Ele sabe conduzir um evangelista para um lugar evangelístico, porque ele evangeliza também. Ele sabe conduzir um profeta para um lugar profético, porque ele profetiza também. Entende? Uau. Então, o apóstolo ele é habilitado para isso. Se você olhar para o apóstolo Paulo, você vai ver que ele se movimenta dentro dessas condições. É uma tipificação apostólica exata. Você vê que ele evangeliza, você vê ele pregando o evangelho. Quando ele chega em Atenas, ele vai falar do Deus desconhecido, ele prega, ele consegue falar acerca do evangelho para os incrédulos. Você vê que ele consegue profetizar acerca da vinda do Senhor, como ele faz em 1 Tessalônica, a Tessalonicenses, quando ele fala da vinda do Senhor, ou seja, ele está ali profetizando, ele consegue esclarecer na carta de Romanos bases teológicas como um mestre. Então você vê que o apóstolo, ele precisa ter essas facetas, e tudo isso é habilitado pelo Espírito Santo. Então, como me guardar dentro do meu ministério, como você perguntou? É se submetendo ao Espírito Santo. Não tem o que eu faça para me guardar, não tem o que eu faça para me proteger. Se o Senhor não guardar a cidade, é em vão vigia o sentinela. Então, como eu posso me manter eficaz no meu chamado? Tendo o peso de responsabilidade de exercer a minha essência diante de Deus. Ter a responsabilidade de exercer a minha devoção diante de Deus. Meu Deus. Então, a minha responsabilidade apostólica não é exercer a minha vocação com maestria. Não, cara, a minha responsabilidade apostólica é acordar antes do sol nascer e buscar o Senhor Jesus. Então essa é a minha responsabilidade. Por exemplo, eu chego no sábado e falo, meu Deus, amanhã eu tenho que pregar. Eu tenho um peso de responsabilidade, eu vou ministrar amanhã no domingo. Maravilha. Mas todos os dias à noite eu penso, meu Deus, amanhã eu tenho que orar. É o peso de responsabilidade que pesa sobre os meus ombros. E é nesse lugar que o Espírito começa, o Espírito conduz e o Espírito termina. Saiu do Espírito, B.O. armado. Meu Deus do céu.